Olá a todos, bem-vindos. Vamos fazer então os comentários sobre a carta número 9 do Espírito Sem Nome. E ele vai falar sobre um tema muito importante para todos nós, né, para o nosso desenvolvimento pessoal, né, enquanto indivíduo, ser e congregação do todo, que é a culpa. Então ele vai continuar, ele vai começar dizendo como ele é carinhoso, né? Ele diz: "Olá, te amo e por isso venho te pedir. Alivia teu coração e descarrega esse fardo que não necessitas mais carregar." Então aqui ele já começa na sua introdução falando: "Eu te amo e por amor não te culpa. Alivia teu coração." E quantas vezes nós mesmos, no nosso dia a dia, na nossa existência, nós começamos a carregar culpas, colocar esse peso, esse fardo pesado nas nossas costas, nos nossos sentimentos, a gente passa e leva isso uma existência toda adiante. Então ele já vem aqui dizer: alivia teu coração e descarrega esse fardo que não necessitas mais carregar. Se tens medo de um lugar chamado inferno, esse inferno está entre aspas, não conserves a culpa. Não tens controle de nada do que acontece, não tenhas a soberba de achar que controlas teu caminho. E aqui ele já está dando uma introdução de uma coisa interessante, que céu e inferno é a maneira como nós vivemos o nosso dia a dia. Então, a nossa existência pode ser um céu, pode ser o reino dos céus, ou pode ser o mais ardente e profundo inferno. Porque tudo depende de como nós mesmos nos colocamos à disposição da vida, como nós vivenciamos a vida, como nós vivemos a vida. Porque a vida ela é neutra, nós é que adjetivamos tudo que acontece na vida. Então nós podemos viver o céu e o inferno. E quando é que ele coloca aqui pra gente que a gente vive um inferno, né? Quando nós temos a soberba de acreditar que podemos controlar o nosso caminho. Nós não podemos controlar coisa alguma. A vida já está toda escrita, definida, delineada. Nós só estamos acompanhando o que acontece, mas tudo já aconteceu, tudo está acontecendo. Ou como diria o mentor, tudo nunca aconteceu. E por aí vai. Né? Então a gente tem que parar de achar que a gente pode fazer grande coisa ou fazer grande diferença. Não. Mas nós temos, como ele vai dizer depois aqui, gerência sobre o que a gente sente. E essa sim é toda a diferença. Então toda grande diferença real que a gente pode fazer é fazer com que a nossa existência para nós mesmos se torne o céu, o reino dos céus. Ou, né, tramar para que a nossa existência se torne um grande inferno. Escolha de cada um. Eis a real escolha, eis o real arbítrio que cada um de nós tem. E daí ele vai continuar. Então te pergunto, se não tens controle, porque queres conservar a culpa, sofres por uma ilusão. Né? E é óbvio, então se a gente não tem controle de coisa alguma, por que se culpar de qualquer coisa? Não temos que nos culpar de coisa alguma. É simples, porque as coisas vão acontecer e a gente vai sofrer e passar uma existência toda se culpando por uma mentira que a gente acredita, por algo que não é realmente real. Por isso que ele segue dizendo que o suposto controle nada mais é do que uma das provas que te proporcionamos para que possas despertar e se colocar à prova. Então, uma das coisas que ele também vai trazer aqui é que essa ilusão que a gente tem que controla alguma coisa, nada mais é do que só uma prova da existência que o espírito vem experienciar no plano material. Nada mais que isso. E aqui ele vai dizer, ele vai continuar nesse mesmo assunto quando ele diz assim: planejas tua vida, tua carreira e teus relacionamentos. Cria uma ilusão de como tudo deveria ser a teu gosto, mas não te lembra das provas e acordos que fizeste antes de encarnar enquanto espíritos. Então a gente tem a presunção de saber e de achar que pode estabelecer como a vida é melhor para nós. Né? Só que a gente não tem a ínfima noção ou percepção de que antes de se estabelecer nesse plano material, nós fizemos uma série de acordos e planejamentos para a nossa existência. Então, quando acontece uma doença, bom, saiba, aquilo foi planejado para que acontecesse. Quando você consegue, você tem um ente querido que fica doente ou desencarna, bom, aquilo foi planejado na existência. Está tudo de acordo com o que foi planejado. Não tem nada de problema errado, não tem castigo, né? Não tem erro. Então, não tem necessidade de culpa.
Simples assim. Por isso que ele vai dizer, então, como podes achar que sabes o que te é melhor na caminhada se as memórias te faltam? E olha o questionamento que ele... E esse questionamento vale para todos nós. Como é que nós temos a presunção de acreditar que nós sabemos o que é melhor para nós mesmos, se nós não temos a mínima noção do que a gente realmente veio fazer aqui? E o mundo, o sistema humano de vida, ele te seduz quando ele te propõe infinitas coisas. E claro, e a mente corrobora para que a gente siga esse caminho que vai acabar sempre em sofrimento, dor, algum prazer, sofrimento, dor. É só isso. Né? Então ele continua dizendo, como meu amor é incondicional, não te dou o que queres e o que imagina que te fará bem, e sim o que necessitas. E assim é Deus com todos nós. Por nos amar incondicionalmente, Ele dá o que nós precisamos e merecemos, a cada um segundo suas obras, como diz o Cristo. Bem simples, por isso que muitas vezes tu vai fazer tudo o que tu necessita, tudo que o mundo diz que tem que fazer, para que o teu trabalho dê certo, para que as coisas aconteçam da maneira que tu planeja, e vai chegar na hora e não vai acontecer. Porque não está sob a tua gerência. Não, a vida não está subordinada aos teus desejos. Estou ao teu lado e te guiando, mas não posso te privar das provas que te são necessárias. O amor a você é tão grande que não existe espaço para dúvidas. E olha só, e agora que ele está ele está falando, né, de como ele se coloca do plano espiritual vendo nós encarnados. Então, como o Espírito, você pode chamar de seu mentor, guia espiritual, Deus, Cristo, tanto faz, o nome que você der. Tanto é que ele coloca aqui Espírito sem nome. Né? Então, e essa aqui é bastante interessante, essa frase, porque ele mostra de como é que ele percebe, como é que o plano espiritual percebe aqueles que estão encarnados, dizendo o seguinte, estou ao teu lado e te guiando. Então, eles se veem dessa maneira. A proposta do plano espiritual para aqueles que estão encarnados é, eles estão ao nosso lado, nos guiando, mas não posso te privar das provas que te são necessárias. Mas sob hipótese alguma e sem exceção, eles não vão nos privar, não vão deixar fazer com que não aconteçam as provas que nós necessitamos. E nessas provas estão todas as coisas que nós exultamos em prazer e sofremos e caímos em sofrimento. Todas elas são necessárias. E por quê? Né? E por que ele não faz isso? Porque o amor a você é tão grande que não existe espaço para dúvidas. Eles não têm a mínima dúvida de que tudo isso é o que nós precisamos e merecemos. Eles não padecem de dúvida. Eles têm plena fé. Por isso que ele vai dizer, quando achares que fez algo de errado, não te julgue ou te puna. Entenda que Deus te colocou como prova para teu irmão e que em teu irmão está a tua prova. Bom, e isso que está na pergunta 132, na última parte dela, quando diz assim, e há mais um aspecto se serve a encarnação na colaboração à obra geral. Então, e essa colaboração é exatamente isso. É né, trabalhando sobre o outro. Né? E como é que esse trabalho acontece nesse universo que polarizado ainda, né? Se dá sobre atrito, sobre choque, né? Quando um na frente do outro se contraria, sobre oposição. Um se oposiciona sobre o outro. E ele vai dizer por quê? Porque vamos ver como você sentimentalmente o outro, né? Vão atuar quando há oposição. Se vão amar Deus sobre todas as coisas, ou se vão achar que são miseráveis. É simples. É bem simples, né? Pois na igualdade da alma que suas diferenças serão testadas. Os afins serão colocados como espelhos e serão um reflexo desgostoso de que te magoa e te faz derramar lágrimas em silêncio. Isso é uma outra coisa que a gente trabalha proficuamente na amorosidade, quer dizer, sim, pois na igualdade de alma que suas diferenças serão testadas. Via de regra, nós sempre somos colocados na frente de iguais. Porque, sabe quando é que você vê que alguém tem uma atitude errada? É porque aquele errado existe em você. Então, se ele existe dentro de você, né, é sinal que
E é só por ele existir dentro de você que tu reconhece aquilo que é errado no outro, aquilo que tu vê como feio no outro, porque aquilo existe dentro de ti. Né? Então esses iguais, eles são colocados um de frente para o outro, né? Porque serve, como eu disse aqui, como espelhos. São um reflexo desgostoso que te magoa e te faz derramar lágrimas em silêncio. Por quê? Porque a gente, compreendendo o que existe ali em essência, vê que e aí, essencialmente, percebemos que aquilo existe em nós mesmos. E aí derramamos lágrimas em silêncio quando percebemos que tudo aquilo que nós apontamos do nosso irmão é aquilo que reverbera dentro de nós mesmos. E aí, então, o caminho que desconhece não é de tua responsabilidade. Esse caminho em que te conduzimos não é nada mais do que um emaranhado entre tantos outros que contribuem para a obra geral. E aqui uma percepção daí mais amplificada, que nós não percebemos o real caminho das coisas. Se tudo que nós temos são se tudo que nós percebemos são ilusões, nós não compreendemos como esse caminho dá. E como o Buda mesmo diz, existe uma interdependência entre todos os caminhos de todos os seres, e tudo isso é amplamente gerenciado pela inteligência suprema do universo, que a gente pode chamar de Deus, né? Que tem plena capacidade de análise de tudo o que acontece, aconteceu e vai acontecer em todas as suas possibilidades diferentes. Aí a gente vai trabalhar todas as questões de dimensões diferentes, e esse é Deus. Essa inteligência suprema do universo causa primeira de todas as coisas, causa primária de todas as coisas, né? Então, a gente tem que aprender que nós não temos condição de compreender isso. Por que se culpar, então, com o que acontece? E te trazemos tudo o que necessitas. Pensamentos, ilusões, discordâncias e momentos de felicidade. Pergunta 459 do Livro dos Espíritos, dizendo que todos os pensamentos te são dados. E é isso que ele está dizendo aqui, que os pensamentos não são nossos, eles são dados por Deus como prova de existência. Por isso que a gente tem tudo nos é dado. A questão é como que nós vamos trabalhar isso sentimentalmente dentro de nós. Né? Por isso que ele vai dizer, depois, se te é dado, não é de tua responsabilidade, não tens poder sobre, então não te sintas culpado. E é exatamente isso. Se nós não temos real gerência sobre as coisas, ter qualquer tipo de culpa é absurdo. Nós nos proporcionamos esse absurdo, achando que o absurdo faz parte da nossa existência, que nós temos que carregar esse absurdo nas costas. Nada mais. E depois disso ele vai colocar para a gente começar a compreender o entendimento daí sobre o nosso próximo, aquele que está do nosso lado. Que ele vai fazer o seguinte questionamento: mas o que fazer com o sentimento que desperto no outro? Bom, se tudo que a gente está fazendo aqui é para ver como nós vamos sentir nessa inter-relação das coisas, nesse encadeamento, nessa percepção toda, mas o que fazer com o sentimento que nós provocamos e despertamos no outro? E ele vai dar a resposta, dizendo que o sentimento do outro cabe somente a ele, ao outro, trabalhar. Não tome o que não é teu, segue trabalhando apenas com o que te é dado e trabalhe os teus sentimentos. Sobre esse sim, você tem algum controle. Bom? Então aqui ele já vai dar a resposta dizendo que o que é do outro é problema do outro, não te mete na vida do outro, cuida da tua vida. E isso é muito pertinente, porque isso é maturidade emocional. Os problemas dos outros não te dizem respeito. Cuida só da tua vida. E esse é o caminho que te vai levar à felicidade. Porque se tu não tem real gerência sobre a tua existência, e tu muitas vezes não consegue nem controlar o que realmente tu sente, ou tu tem uma ilusória percepção, como é que tu pode ter a prepotência de achar que pode trabalhar com o que o outro sente ou deixa de sentir? Não pode. Não pode. Tira isso das tuas costas também. Porque ele vai dar um exemplo aqui logo embaixo, quando ele diz: em uma briga entre vizinhos, nenhum está errado e muito menos tem razão. Os dois agem de forma a se colocar como prova um para o outro e para si mesmos. Então todo esse engendramento da vida é prova de um para com o outro, do outro para com um, e de um para consigo e do outro para com o outro. Simples. Por isso que a gente tem que sempre buscar trabalhar apenas a nós mesmos. E ele vai dizer: é dado a eles o conflito,
para que possam ser testados quanto ao amor que o Pai lhes tem. Toda a situação é necessária. Não carregues um fardo de sentimentos que só irão tornar tua caminhada mais pesada. O sofrimento é uma escolha. Então aqui, é dado a eles o conflito, ou seja, todo esse acontecimento é dado para ver se eles vão se sentir amados por Deus com isso. Porque tu só ama a Deus, né, sobre todas as coisas, como testifica o Cristo, quando tu te sente amado por Deus com tudo que acontece. Com uma briga, com a desavença, com tudo que aqui possa passar pelo crivo pelo filtro mental como sendo as coisas negativas e ruins, é quando tu deixa de perceber por esse crivo e passa a ter o sentimento de que tudo isso é manifestação do amor de Deus. Então, quando tu te sente amado por Deus, tu tá amando Deus, né? Por isso que toda a situação é necessária. Não carregues um fardo de sentimentos que só irão tornar tua caminhada mais pesada. O sofrimento é uma escolha. Então, quando tu se sente amado por Deus com tudo o que acontece, tu ama Deus, abdica do sofrimento. Tu deixa de escolher o sofrimento. Por quê? Porque tu escolhe o amor de Deus e amar a Deus sobre todas as coisas. E aqui ele termina dizendo: não esqueça que te amo e que nunca irei te abandonar, mesmo quando escolhe sofrer. Espírito sem nome. E então aqui ele vai, por final, vai dizer: e mesmo depois de tudo isso, sabedor que nós encarnados ainda vamos escolher muito o sofrimento, o padecer ao invés do amor, eles continuam do nosso lado, sem dúvida, sem questionar, amando, que é tudo que um espírito pode fazer por outro. Em realidade, é amar. E essa é a verdade do Cristo que liberta, quando compreender que a única coisa real que um espírito pode fazer pelo outro é amar. Sejam felizes.